Tenho conta bancária e de investimentos no Brasil e nunca avisei o banco nem a corretora. E agora? Pessoal, essa pergunta é a pergunta mais quente de todas. Eu acho que aqui, eu estou vendo rapidamente o pessoal comentando, Raul, tem várias pessoas fazendo essas perguntas, né? Tipo, eu tenho conta no Brasil, eu tenho corretora. Vamos lá. Vou falar rapidamente, mas eu acho que esse assunto a gente também pode trazer depois uma próxima live, inclusive para a gente falar sobre a atualização de leis aqui no Brasil com relação a esse tema. Perfeito. Ok? Então, hoje, para responder essa pergunta, tá? É a seguinte. Saí do Brasil. Não avisei o banco, não avisei a corretora, que eu sou não residente. Não entreguei declaração de saída, não fiz nada. Tá lá, tá tudo aberto lá. Posso ter problemas? Pode. Tá? Com relação a bancos, muito menores as chances de ter problema. Muito menores. Tá certo, então, não avisar o banco? Não. Só para deixar claro aqui, porque é uma transmissão aberta e eu não quero que pessoas assistam isso dizendo assim, o Rossano está falando que não tem problema. Não falei isso. Não falei isso. A legislação do Banco Central com relação a esse tema, ela continua vigente dizendo o seguinte, o banco está obrigado a transformar a conta do não residente, uma pessoa que é não residente, ela é obrigada a abrir o que se chama de conta de domiciliado no exterior, CDE. É lá, carta circular do Banco Central voltada para as instituições financeiras, ok? Então, a instituição financeira, se vai abrir uma conta, se aparece lá no banco, abrir a conta e já mostra o seu comprovante de endereço na Austrália, o banco automaticamente tem que abrir uma conta chamada CDE, ponto. Agora, Raul, eu tinha uma conta no Itaú antes de ir para a Austrália. Esse é o limbo que todo mundo me pergunta. Tá? Esse é um limbo. Né? Eu tinha minha continha aberta lá no Banco Itaú. Eu fui para a Austrália, estou aqui na Austrália há 3 anos e eu mantive essa conta aberta. Né? Tem problema? Porque eles também cobram taxa, né? Eles não cobram taxa, tudo deixa aberto. Né? Então eu vou dizer o seguinte, né? Vamos lá, vou falar primeiro o que é certo que está na legislação. A legislação diz o seguinte, a Receita Federal diz assim, você, contribuinte, é obrigado a informar todas as fontes pagadoras da sua condição de não residente fiscal. A Receita Federal dá esta missão, ela dá esta obrigação para o próprio contribuinte. Então, é o contribuinte que tem que avisar o banco. Não é a Receita. Muita gente pergunta isso também e se confunde tudo. Quando eu entregar a declaração de saída e aparecer o meu CPF lá, residente no exterior, a Receita Federal vai mandar uma cartinha para o Banco Itaú e o Banco Itaú vai encerrar minha conta. Gente, isso não acontece. Você pode entregar essa declaração de saída à vontade, que o Banco Itaú vai continuar com a conta dele lá aberta, cara. Receita Federal não vai fazer esse trabalho. Não é problema dela. Ela deu essa incumbência para você fazer. É você, contribuinte, que tem que avisar o banco. Uma coisa é você informa a Receita Federal que você não é residente. Outra coisa é você informa o banco. Receita Federal nunca vai informar o banco. Nem informar a corretora. Sim. Nem informar ninguém. A Receita Federal não faz isso. Ela só não é papel dela. Ela só recebe. Não é papel dela. Ele é um órgão fiscalizador, cara. Ela não é a sua assistente pessoal. Entendeu? Então, ela dá a obrigação para você, contribuinte, ir lá informar o banco. Se você não informa o Itaú, não tem como o Itaú saber. E se o Itaú não sabe, não tem como ele proativamente, né, ou por um ato de magia, né, de adivinhação, ele ir lá e transformar sua conta como CDE. E é a este limbo que todos ficam. Então, eu vou dizer o seguinte, está errado? Tá. Só que todo mundo fica neste limbo, que é o seguinte, eu entrego a minha declaração de saída, faço tudo bonitinho para a Receita Federal, mas eu não informo o banco. O banco, por sua vez, ele entra na sua própria defensiva. Porque qual é a defensiva do banco? Lá no Banco Central, o Banco Central falou o seguinte, quando você, banco, souber, você está obrigado a.
O banco vira e fala, mas eu não sabia. Eu não posso ser punido, por quê? Porque eu não sabia. Uhum. Foi o Raul que não me avisou. E o Banco Central, por sua vez, tá? Ele, assim, eu não conheço, tá? Se eu estiver enganado aqui, me perdoem, eu não conheço. Nunca vi na minha vida, 23 anos de experiência, nunca vi o Banco Central indo atrás de pessoas físicas para enfiar uma multa, um processo administrativo, qualquer coisa nesse sentido. Acho que não tem nem previsto isso, mas se tiver, tem algum lugarzinho lá escondido, lá nesse monte de legislação do Banco Central, alguma coisa. Mas eu nunca vi isso na prática. E é isso que há 17, 18 anos as pessoas fazem. A maioria das pessoas está na mesma situação do que você que está nos assistindo hoje, né? Nessa live. Calma, fique tranquilo. Você não é o único que manteve a continha aberta. Isso é uma coisa. Eu vi um grupo, um post, num grupo de brasileiros no exterior, onde a pessoa dizendo: estou indo de férias para o Brasil e eu quero usar o dinheiro lá. Como é que eu faço? Choveu de gente dizendo: abra a conta no Nubank, que não tem problema, que é fácil, você abre online, você manda o endereço que você morava, manda o endereço do seu pai, sua mãe, seu cachorro, manda o endereço, você abre rápido, coloca lá o dinheiro e tá tudo certo. Eu entrei num desespero e agora o Rossano vai explicar por que eu fiquei com taquicardia. Cara, o grande problema é o seguinte, isso que você falou é a pior coisa possível, porque isso é crime, gente. Uma coisa é eu ser omisso, uma coisa foi, eu não avisei o banco que eu me mudei para a Austrália. Certo? Isso é uma coisa. Eu errei. Eu tinha que ter avisado o banco? Tinha, não avisei, ok. Né? Não vou tomar 30 chibatadas por isso. Né? Outra coisa, eu ir no Nubank, entendeu? Abrir uma conta morando na Austrália, eu moro em Melbourne. Aí eu falo pro meu pai, empresta a conta de luz. E eu apresento aquele documento como se fosse o meu comprovante de endereço. Porque se você chegar lá no Nubank com uma continha da Austrália, cara, o Nubank não vai abrir essa conta. Você sabe disso. Bancos, a gente faz uma outra live para falar por que banco tem restrição para abrir conta não residente, né? Tem uma razão para isso, tem uma série de motivos para isso, tá? Então é legal a gente explicar, as pessoas entenderem. Porque as pessoas falam assim, o Brasil é uma droga mesmo, nada funciona. Não, gente, calma, não é isso. Tem toda uma razão muito lógica para a gente ter esses problemas com banco e corretora, tá? Eu quero explicar isso mais tranquilamente numa próxima live, a gente faz sobre isso e aí a gente aproveita e fala das atualizações, o que vem por aí, tá? Com relação... Nós avançamos aí na legislação, acho bem legal a gente compartilhar isso com as pessoas. Mas, quando você vai lá no Nubank e entrega um documento falso, isso é um crime de falsidade ideológica. O Nubank vai abrir tua conta? Vai. Você vai conseguir distribuir o dinheiro aí, como você viu nesse grupo de WhatsApp? Vai. Vai dar certo? Vai. Mas, cara, saiba que você cometeu um crime. Se você for pego, por algum raio de razão, você for pego, você vai responder por crime de falsidade ideológica. Você entregou um documento falso para obter uma vantagem que não era devida. Isso é crime. Então, você não pode abrir contas no Brasil de residente. Porque para abrir uma conta no Brasil de residente, você vai ter que entregar um comprovante de endereço do Brasil. Isso é crime. Ponto. Eu preciso abrir uma conta no Brasil. Cara, abre uma conta de não residente. Tem aí Banco Rendimento, né? É o único banco que eu conheço que tem uma proposta, vamos dizer assim, de abertura de conta de não residente dentro de valores, vamos dizer consideráveis, assim, aceitáveis, tá? Os outros bancos ou não abrem ou a tarifa é realmente muito alta, tá? E aí eu explico na próxima live, pessoal, prometo para vocês, explico por que as tarifas são tão altas. Também não é sacanagem do banco, não. Tem uma razão pela qual as tarifas são tão altas, ok?